Então, nós vamos falar especificamente, né, quais são as condições objetivas nas quais o indivíduo se submete, que faz com que haja uma transformação na sua subjetividade, na sua percepção de si próprio. A maneira pela qual ele vai passar, essa questão ela está descrita pelo Goffman, né? Vocês vão ver de que maneira a pessoa, sendo submetida a um conjunto de condições que são próprias da institucionalização total, que ele vai perdendo, né, a sua identidade individual, e ele acaba adquirindo uma identificação com aquela própria questão, né? O Goffman, ele usa um termo bastante difícil de ouvir, né? Mas que retrata exatamente o que acontece com o indivíduo. Ele vai falar de mortificação do eu. Né? O indivíduo, ao ser institucionalizado numa instituição total, ele tem o seu eu, o seu ego, mortificado. E aí, hoje eu vou apresentar para vocês os elementos, né? Eu vou apresentar para vocês as questões que estão envolvidas nessa mortificação. Isso é importante, pessoal, porque muitas vezes as pessoas não têm muito claro o motivo pelo qual lutamos contra os manicômios. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece, por exemplo, no sistema penitenciário. E a gente não tem muita noção do que acontece. E o Goffman, ele fez, eu mostrei para vocês no histórico, né, ele fez uma pesquisa e mostrou isso, né, exatamente o que acontece com o indivíduo. E hoje, então, eu vou apresentar para vocês, na continuidade da discussão, os elementos que estão presentes nessa transformação do indivíduo, no indivíduo institucionalizado. Então, vamos lá, eu vou começar a apresentação, tá? Quer dizer, eu vou dar continuidade, né, no que nós havíamos já iniciado de discussão na semana passada. Bom, na instituição total, nós temos uma diferença entre o indivíduo que trabalha, o profissional que trabalha, que vai compor todo o conjunto de profissionais, né? E você tem, que trabalham, que atuam, e você tem o indivíduo que é internado. Então, o Goffman chama o primeiro grupo de equipe dirigente, e o segundo grupo, os internados. Né? Então, ele fala que tem dois mundos, né? Ele fala que tem o mundo da equipe dirigente e o mundo do internado. E vamos discutir, então, um pouco, né, com relação a essa questão do mundo do internado numa instituição total. Então, o novato, quando ele entra no estabelecimento, quando ele entra na instituição, ele vai trazer a sua cultura, a sua experiência, uma maneira de ver as coisas, que até então ele aceitava e não discutia muito, era o que ele tinha, era uma questão de normalidade para ele. Então, ele tinha todo um conjunto de crenças, de valores, hábitos, costumes, que quando ele entra, e aí, gente, para entender, né, nós estamos falando de todas as instituições totais, que são aquelas que o indivíduo ele se submete, ele fica sem contato com o mundo externo, né, sem contato com a sociedade de maneira mais ampla, tá? Então, quando ele chega nessa instituição, né, ele chega portando todos esses hábitos que ele já tinha. E é como se fosse um contexto, né, um pano de fundo sociocultural, que vai dar para ele uma maneira de se organizar pessoalmente, e de uma maneira estável. Então,
esse indivíduo, né, antes de ele entrar, antes dele ser colocado nessa instituição total, então ele vai com toda essa bagagem, ele chega com todo esse arcabouço que ele desenvolveu no transcorrer de sua vida. Então, o novato, ele possuía algumas experiências que confirmavam, né, a ideia que ele mesmo tinha do seu próprio eu, e dava para ele parâmetros para ele poder agir a partir de uma forma de entender as coisas, uma forma de se auto-perceber, né? Ele tinha um conjunto de defesas que ele foi aprendendo ao longo da vida do que fazer, né? Para enfrentar conflitos, dúvidas, para enfrentar os fracassos. Então, ele tem todo esse aparato, essa bagagem com ele, né? E as instituições totais não vão substituir tudo o que esse indivíduo tem, né? Não vai certamente substituir tudo, porque a instituição total ela se caracteriza por isso, né? Tudo acontece lá. Então, o café da manhã é tomado lá, o banho de sol é lá, o almoço é lá, o café da tarde, a televisão quando se assiste é lá, lá você tem apresentações de teatro, tem tudo, é tudo lá, acontece tudo, né? Mas, de qualquer maneira, a instituição total ela não vai substituir, fazer uma substituição cultural completa, porque não basta você ter tudo isso, né? Você tem que ter outras coisas, tem que ter outras atividades, você tem que ter outras relações, tá? Professor, Se a estada da pessoa for muito longa, né, pode acontecer uma perda daquela habilidade que o indivíduo tinha, né, que ele tinha, né, uma forma dele agir, dele reagir, né, e que poderia torná-lo, né, incapaz de enfrentar alguns aspectos da vida diária, da vida cotidiana, tá? Pessoal, eu estou apresentando, vocês estão vendo a minha tela? Não, não está sendo projetado. Eu escutei. Não tem problema, estava só na introdução, meu Deus do céu. Acho que eu estou precisando tomar um remédio para a memória. Eu percebi porque eu vi que tinha alguém que ia falar alguma coisa, eu ia dar uma paradinha para abrir, mas daí eu pensei, acho que eu esqueci. eu tinha aberto o microfone porque eu vi que a Bruna escreveu no chat, né, com relação ao que eu ia te falar. Tá. Pessoal, quando eu estou apresentando no PowerPoint, vocês podem interromper, porque eu não vejo o chat, eu não vi, agora eu estou vendo, né? Mas eu não tinha visto, tá? Mas quando for assim, vocês podem interromper, tá bom? Mas eu estava só na introdução, né? Não tinha nada, né? Agora eu vou compartilhar com vocês. Opa! A aula anterior é isso aqui. Vocês estão vendo agora? Sim, Pro, está na tela. Beleza. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que eu dizia a vocês, né? É que a instituição, muito embora ela possua todo esse conjunto de atividades e de coisas, ela não vai substituir, né? Ela não vai fazer uma substituição cultural completa, tá certo? Porque não é só o evento, você tem todo um conjunto de elementos que estão envolvidos que fazem parte da socialização desse indivíduo, tá? Então, para a pessoa que está internada, a significação do dentro, ou seja, né, que está do dentro, né, da instituição, não existe, essa significação não existe independentemente do sentido de estar fora ou sair, tá? Então, para ele vai perdendo isso, né? Então, não tem essa coisa mais firme, tá? Dessa maneira, então, o que vai acontecer? As instituições totais, elas criam e mantêm um tipo específico de tensão entre o mundo doméstico
e o propriamente institucional, né? Então, o indivíduo ele fica submetido a essa tensão, né? É aquilo que ele tem dele, que ele leva, tá? Porque a instituição não vai apagar por completo, né? Ele tem ainda aquelas experiências, ele tem ainda aqueles desejos, tá? E a instituição ela tem outras formas, ela tem outras regras que vão funcionar e que vão criar essa tensão, né? Entre os indivíduos que estão participando dessa instituição. Tá? Então, o ingresso nessa instituição, seja ela qual for, vai implicar numa forma diferente do indivíduo reagir, pensar, constituir a sua visão de mundo, tá? Então, é como se fosse uma carreira moral para o indivíduo. Né? Então, o Goffman vai dizer o seguinte: o novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si, que se tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo doméstico. Então, a partir do que ele viveu na sua vida, ele vai ser aquilo que ele se reconhece. Então, quando ele chega na instituição, a instituição possui outras regras, outras formas de lidar com as coisas. E ele vai ter que absorver essas regras. Ele vai ter que se enquadrar. Né? Então, já quando ele ingressa, já quando ele entra, ele começa a ser despido dessas referências que ele tem. Né? E ele vai passar por uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações, do conceito que ele tinha acerca de si próprio. Né? Então, essa carreira moral, ela vai passar por inúmeras transformações. Então, as crenças que ele tinha a respeito de si mesmo, as crenças que ele tinha sobre as pessoas que têm um significado muito grande para ele, vão começar a ser questionadas. E ele começa a entrar em crise. E toda essa visão de mundo, essa percepção das coisas que esse indivíduo tinha, a partir da institucionalização total, começa a desmoronar. Ele começa a perder essas referências. E logo que ele chega, ele começa a ser despido de tudo isso. O Goffman, né, que vai usar esse termo carreira moral, né, para indicar essa trajetória que o indivíduo percorre ao longo da sua vida e que vai dar para ele uma posição de visão de mundo, né? Como ele vê, como que ele lida com as questões do público, como que ele lida com as questões das regras, tá? Isso tudo ele vai se deparar em uma instituição que terá certamente outras regras, que terá certamente outras formas de identificar a pessoa. Daí a ideia de carreira moral, né? Então, essa carreira moral, ela vai indicar o processo da vida do indivíduo, tanto em direção ao sucesso quanto em direção ao fracasso, lá dentro daquele estabelecimento. Tá? Então, ele vai começar... se ele tiver um comportamento mais retraído, se ele tiver um comportamento mais individualizado, se for uma daquelas pessoas que não gostam de muita conversa, ele vai ser visto, ele vai ser entendido, ele vai ser conhecido, vai receber apelidos com relação a isso. Se ele é uma pessoa mais extrovertida, que gosta de falar, que gosta de fazer isso, aquilo, ele vai ser também identificado, ele vai ser percebido com uma outra forma, né? Com outros apelidos, com outro tipo de referencial, né? Tá? Então, quando ele chega na instituição, ele chega de um jeito e ele vai se deparar com tudo isso e que ele vai ter que, com o passar do tempo, saber se adequar a tudo isso que existe, ainda que ele tenha uma outra forma de entender a coisa.
esse processo tem momentos típicos, tais como o início na vida institucional, crises, adaptação, rebeldia, submissão, ruptura. Existem vários exemplos que a gente pode ver, além dos filmes, né? A gente tem vários filmes que retratam, vários, né? Que retratam a vida das pessoas nas prisões, retratam a vida das pessoas nos manicômios. Tem esses reality shows também, né? Que mostra o quanto que os indivíduos que ficam confinados, que eles não têm esse acesso à sociedade, quais as transformações que as pessoas passam também, né? Então, dá para a gente poder notar, esse processo que o indivíduo tem de se adaptar, muitas vezes essa coisa da rebeldia, né? O indivíduo que pode ser, às vezes depende da maneira como ele age, né? Ele vai se submeter ou não às questões que acontecem, às rupturas que ele vai ser obrigado a sofrer, né? Porque é um outro mundo, são outras questões que existem ali e que vão obrigatoriamente fazer com que o indivíduo ele reveja, né, a sua maneira de entender as coisas. Vai ocorrer um processo institucional de modelagem do comportamento. Então, vai ocorrer o indivíduo, ao ser institucionalizado numa instituição total, ele vai ter o seu comportamento remodelado, né? Ele vai ter o seu comportamento alterado em decorrência das necessidades da instituição. Então, a instituição ela tem algumas necessidades, então, para que essas necessidades sejam atendidas, esse indivíduo institucionalizado, ele vai ter que necessariamente passar por esse processo de modelagem, tá? E aí que entra o que essa modelagem, né, essa transformação do indivíduo, é aquilo que o Goffman vai chamar de mortificação do eu, né? Então, os processos dessa mortificação vão ser definidos pelo Goffman como os processos pelos quais o eu da pessoa é mortificado. E esses processos, eles são padronizados nas instituições totais. Então, notem, o eu é o sujeito de ação, é aquele que faz, aquele que age. Quando você está falando que você está mortificando este eu, você está dizendo que você está anulando o sujeito de ação. Ou seja, a autonomia, a espontaneidade, nesse caso, elas vão deixando de existir. Portanto, é importante para nós conhecermos esses processos de mortificação. E também, a partir disso, conhecendo esses processos de mortificação, a gente desmontar, né? Certo? E aí, a gente vai... Porque isso é importante, tá, pessoal? Nós temos muitos profissionais da psicologia que atuam nesses lugares, né? Que você tem a institucionalização total do indivíduo. Tá? Prisões, asilos, abrigos, né? Lugares que a pessoa ela acaba ficando muito tempo, tá? Então, é importante que vocês tenham a clareza disso, né? De como fazer para poder enfrentar esse processo de mortificação do eu. Tá? Então, mesmo que a pessoa ela não fique por muito tempo na instituição, como é o caso de abrigos, por exemplo, né? Ela vai entrar nesse processo. E é importante que o psicólogo, a psicóloga conheça para poder desarticular. Tá? Então, vamos tentar entender, né, como é que esses processos, como é que eles funcionam. Tá? Bom, inicialmente, você já vai perceber que necessariamente essas instituições, elas são constituídas por barreiras que impedem o indivíduo de fazer contato com o mundo externo. Então, as barreiras que são impostas entre o indivíduo e o mundo externo, entre o internado e o mundo externo,
vão representar, de acordo com o Goffman, a sua primeira mutilação. Tá? A primeira mutilação do eu começa por aí. Só pelo simples fato dessa instituição, ela separar-se da sociedade por meio de uma barreira, por meio de um muro, né? Já mostra uma cisão entre o indivíduo e a sociedade mais ampla. Tá? Isso, portanto, já vai causar, né, a primeira mutilação do eu. Porque o indivíduo, quando ele entra nessa instituição, ele perde o papel social, tá? Então, a sequência de papéis que ele tinha, tá, dava para ele uma autoimagem. Então, vocês sabem que no transcorrer do dia, nós vamos representando vários papéis. Isso vai nos dando uma autoimagem. Então, na medida que eu vou fazendo as coisas, eu vou assumindo papéis. Então, agora, por exemplo, estou no papel de professor, depois eu posso estar no papel de psicólogo, depois eu vou estar no papel de, sei lá, de supervisor. Né? São papéis diferentes que o indivíduo vai... Isso o tempo todo, de pai, de mãe, de avô, de avó. Então, vocês vão tendo uma infinidade de papéis. Na instituição total, isso deixa de existir, tá? Então, você vai ter o papel de internado, tá? Esse vai ser o seu papel. Né? E a participação nessa instituição vai significar essa quebra no exercício do papel do indivíduo, tá? Então, a separação do internado com o resto do mundo, né, vai durar o tempo todo. Né? E dependendo de onde ele vai ficar, vai continuar por muitos anos. Né? Essa separação, essa cisão que vai acontecer. Então, notem que é uma mutilação inicial e profunda. Né? Então, isso já vai fazer com que o indivíduo se modifique, se transforme. Tá? Inicialmente, se proíbem as visitas que vêm de fora e, obviamente, as saídas do estabelecimento. Isso faz com que você tenha uma ruptura muito séria com os papéis que você tinha anteriormente. Né? E aí você vai perder o papel que você desempenhava. É que eu digo. Então, quando você é interno, você não é pai, não é mãe, não é tio, não é professor, não é psicólogo, você é interno. E tudo o que se espera de você é exatamente a manifestação desse papel, o papel do interno. Tá? Quando você tem uma entrada voluntária, tem indivíduo que ingressa numa instituição total como interno por livre e espontânea vontade. Então, vamos pensar num convento, num seminário, que a pessoa vai lá e por livre e espontânea vontade, ingresse. Tá? Na verdade, o que acontece, né? Esse indivíduo, ele já estava se preparando para se afastar da sociedade de maneira geral. Então, não é uma coisa assim tão abrupta. Vai ser mais lenta, né? Por quê? Porque quando o indivíduo ele não toma uma decisão assim de uma hora para outra. Quando ele toma essa decisão, é porque ele já refletiu bastante, ele pensou, repensou e chegou nessa conclusão. Não, eu vou entrar num convento, eu vou entrar num seminário, enfim, tá? Existem, inclusive, indivíduos, né, que se internam por livre e espontânea vontade em asilos, né? Eu já desenvolvi trabalhos em inúmeros asilos em que tinha lá um senhor, uma senhora que, por livre e espontânea vontade, havia
ingressado, né? Então, quer dizer, a pessoa ela já estava há tempos, né, se preparando para isso, tá? Então, é diferente daquele que vai, o indivíduo que é preso, o indivíduo que é internado de maneira compulsória, no manicômio, tá? Já tem, por quê? Porque ele já estava passando, ele já estava fazendo, então, essa transformação já estava acontecendo de uma maneira gradual. Alguns dos papéis sociais exercidos com pleno direito na vida fora lá da instituição, né, podem ser recuperados, tá? Quando ele sai, ele volta, né? Então, alguns ele pode recuperar. Por exemplo, a pessoa não vai deixar de ser pai, né? Então, quando ele volta, ele continua sendo pai, tá? Agora, pai, mãe, né? Agora, tem outros que não, né? Que não vão, né? São perdas que são irrecuperáveis, tá? E a pessoa ela vai sentir como algo que se foi da vida dela e que ela não tem mais como recuperar, tá? Então, isso, por quê? Porque um dos aspectos que você vai encontrar na entrada do indivíduo numa instituição total é a questão do tempo, né? Então, o tempo que o indivíduo fica aprisionado numa instituição como essa é como se o tempo tivesse sido jogado fora, né? Não é um tempo não utilizado, tá? Então, você não vai utilizar esse tempo numa preparação profissional, né? Você não vai utilizar esse tempo no seu namoro, na criação dos filhos. Então, a pessoa, às vezes, ela vai presa, fica lá 7, 8, 10 anos, ela saiu de casa para cumprir a pena e tinha um filho lá com 2, 3 anos, quando volta, o filho já está grande, né? Perdeu. Isso não se recupera nunca mais, né? Então, ela se ressente disso. Ela tem essa noção de que o tempo está passando e que ela está perdendo coisas, tá? Então, são perdas que são irreparáveis e ele vai se submeter a elas. Bem, então, além dessas barreiras que são impostas e que impedem o indivíduo de fazer esse contato com o mundo externo, né? Você vai, no processo de admissão, você já vai perceber algumas condutas, né? Que vão também colaborar para essa mortificação do eu, essa mortificação do ego, né? Bom, inicialmente, o processo de admissão vai começar com a preparação do seu prontuário, né? Tá? Da pasta, arquivo pessoal. Então, a equipe dirigente vai montar esse arquivo, né? Com os dados dessa pessoa que está entrando. Então, ó, o histórico de vida dela, tá? Vai tirar fotografia da pessoa, tá? Para colocar nesse prontuário, nessa pasta. Essa pessoa vai ser pesada, vão tirar as impressões digitais, vão lhe dar um número, né? Muitas vezes a pessoa é conhecida pelo número. Vão procurar enumerar bens pessoais para que sejam guardados. Então, a pessoa, quando ela chega com seus pertences, né? Com os seus bens, eles são numerados, né, e guardados para quando ela sair, ela pegar de volta, tá? Ela vai ser despida das suas roupas, né? Então, as roupas que ela tinha já não serão mais utilizadas dentro da instituição, tá? Geralmente ela vai usar um uniforme, alguma coisa parecida, né? Vai ter a questão do banho, né? Então, esse indivíduo, na hora que chega, ele vai passar por um banho, vai fazer exame médico, vai ser desinfetado, vai ter que cortar os cabelos, exige a apresentação de documentos pessoais, ele vai receber uma roupa, né, do estabelecimento, ele vai aprender, ele vai entrar em contato com as instruções em relação àquela instituição,
né? E ele vai receber um lugar para ficar, tá? Um lugar que ele vai dormir, que ele vai saber onde que ele vai dormir, ele vai saber onde que ele vai fazer as refeições, ele vai saber onde que é o banheiro, e durante anos é o lugar que ele vai frequentar, são esses lugares aí, tá? Então ele já começa a perceber, né, ele já começa a sentir na sua subjetividade alguma coisa que está sendo transformada, né? Então, por meio desses procedimentos, o indivíduo vai ser enquadrado, né? E vai ser dado uma forma para ele, vai ser codificado, tá? De tal maneira que ele vai ser acrescentado lá nas estatísticas, vai ser acrescentado lá no conjunto dos que estão internados, com suas características e tudo mais, tá? Então, com esse processo, isso tudo, pessoal, vai sendo modelado, tá? Lembra que a gente falou da modelagem do comportamento? Então, vai sendo modelado, né? Paulatinamente, né? Bem suavemente, pela rotina que existe na instituição, tá? Então, e mesmo aqueles que resistem, eles acabam sendo conduzidos para que eles sigam. Fizemos, certa vez, o estágio num asilo, né? E asilo é um lugar que as pessoas gostam muito de fazer ações solidárias, tá? Por quê? Porque geralmente se entende que a pessoa idosa ela tem necessidade de ver pessoas, de conversar, e é verdade, né? Uma boa parte deles tem essa necessidade, tem esse interesse, mas não são todos, né? Tem gente que não quer, tem gente que sabe, não está bem naquela hora, e aí você tem, né, aquele pessoal super solidário, super de boa vontade, que vai lá, às vezes é um grupo de escoteiro, às vezes é um grupo religioso, ou um grupo de uma escola, ou um grupo de estagiários, né? Aí eles bolam uma coisa bacana, vamos lá com os idosos, para a gente poder fazer uma intervenção bacana, coisa e tal, de integração, né? O pessoal gosta de usar isso, né? Fazer uma intervenção de integração, vamos fazer uma interação, vamos levar um bingo, vamos levar uma horta suspensa, vamos levar um jogo da memória, enfim, o pessoal tem essa ideia, ou vamos cantar música para eles, né? Aí vai cantar música sertaneja, porque se entende que idoso gosta de música sertaneja, né? Mas, enfim, vamos lá, coisa e tal. Então vamos levar um filme para eles assistirem, né? Vamos promover um filme para todo mundo. Então é isso, tá? Então você vira e mexe nesses lugares, né? Nos asilos, tem sempre muita gente fazendo um monte de coisa. E, claro, né? A instituição, ela também precisa de atividades, então, para a instituição, é a mão na roda, né? Seja que o indivíduo pode ir lá porque ele tem peso na consciência, e ele indo lá fazer uma atividade, ele pode se sentir melhor, ou ele pode ser que ele tem que cumprir o estágio, enfim, né? Ou ele é de um grupo de, sei lá, de escoteiro e que tem que fazer coisas boas, né? Então ele vai com uma boa intenção, ele vai com uma boa intenção, tá? De fazer as coisas, né? Mas às vezes não é todo mundo que quer, né? E às vezes esse indivíduo que não quer, ele acaba sendo conformado, ele acaba tendo que aderir a isso. Aí eu me lembro uma vez que os estagiários, eles foram fazer uma intervenção no asilo, né? E aí o pessoal falou assim, vamos levar um vídeo, né, para os idosos assistir, um filme, coisa e tal, e o pessoal da instituição achou legal, bacana, falou, legal, né, isso aí, para trazer, eles sentem falta mesmo, então tá. Então programou-se uma tarde de cinema, tá? Tarde de cinema. Então, colocaram o vídeo lá na televisão, né, e aí todos os idosos tinham que participar, olha só que coisa, né, todo mundo tem que ir. E aí levaram o senhor numa cadeira de rodas, né, e o senhor não queria assistir, né? E a pessoa falou, não, vai ser bom, o senhor tem que sair do seu quarto, vai lá. E foi levando o senhor lá, né? E aí colocou o senhor, olha só, gente, que coisa, colocou aquele senhor de frente à televisão, ele não andava, porque estava de cadeira de roda, né? E ele não queria ver o filme.
Ele não queria. Colocaram ele bem em frente lá. Ele passou o tempo todo de cabeça baixa, virando assim, sabe? Não queria, ele não queria. Olha só que coisa, né? Então, e essa é a questão da instituição total, né? E notem que não era nenhum castigo, era uma coisa que se entendia que ele deveria participar, que iria fazer bem para ele, né? E colocam o indivíduo lá na frente sem que ele queira, né? E ele ficou o tempo todo de rosto virado, tá? Ou para baixo, ou do lado, né? Porque ele não queria, só que ele não podia sair de lá. Ele é carregado pela cadeira de rodas, né? Ou, desculpe, é carregado na cadeira de rodas por alguém, então ele não tinha como sair de lá, né? Então, é isso que a instituição total tem, né? Ela vai impedindo o indivíduo dele poder ser ele mesmo, tá? Então, ele vai sendo enquadrado, né? Eu dei esse exemplo, mas são inúmeros exemplos que existem, né? De coisas que você vai sendo enquadrado e que você vai tendo que entrar nessa padronização, tá? Porque é um processo padronizado, né? Então, era o horário de lazer dos idosos. Então, vai todo mundo lá para o pátio para poder receber esse lazer, né? E você não pode frustrar as pessoas, porque depois as pessoas não vêm mais, aí não vai ter mais atividade para dar para eles, né? Então, a coisa funciona, a coisa acaba funcionando mais ou menos assim, tá? Bom, uma outra coisa que tem são os testes de obediência, né? Para conseguir a cooperação inicial desse novato. Então, lembra que eu falei para vocês, né? Que tem os internados e tem a equipe dirigente, tá? Então, a equipe dirigente, muitas vezes, pensa que a disposição do novato para apresentar respeito adequado em seus encontros iniciais é um sinal de que ele vai aceitar o papel que ele vai receber, né? Então, se entende que essa disposição, esse respeito às regras é fundamental para você ter uma previsão de como que aquele indivíduo vai reagir frente a todo aquele conjunto de regras e normas que existem dentro da instituição, tá? Então, ela não pode estruturar o momento de informação inicial, né, quanto às regras e obrigações, tá? Então, ele não tem como, né? Não vai ter a equipe, ela não vai ficar muito preocupada se aquele indivíduo ele vai receber aquelas regras de bom grado ou não. Ela vai ver a conduta dele, né? E ela pode, essa equipe, ela pode, dessa forma, estruturar o momento de informação inicial, né, relativa a essas regras, essas obrigações, esses deveres, de tal maneira que ela acaba desafiando e obrigando esse indivíduo a mostrar se ele tem uma tendência de se revoltar ou ele tem uma tendência de obedecer, tá? Então, se ele responde, né, a esse conjunto de normas e regras que estão sendo apresentados a ele, se ele responde de maneira à altura, né, se ele não se deixa levar, se ele é arrogante, né, eles já vão ter, opa, peraí, né, então ele tem um jeito de lidar com essas coisas. Agora, se ele mostra um jeito mais obediente, mais complacente, vai se dizer também da mesma maneira, olha, então esse aí tem uma possibilidade maior, né, de colaborar com a gente, enfim, tá? Essa é a ideia que se tem inicialmente, nesses testes de obediência, né? Então, esse teste de obediência ou de quebra de vontade pode fazer que o internado se mostre insolente, né? E, dessa forma, seja castigado de modo imediato e visível, para que todos vejam, tá? Esse castigo pode ser os mais variados possível, né? Tá? O castigo aumenta até que ele faça o pedido de desculpas, né?
e se humilhe, né, na frente de todo mundo. Então, se busca isso, né, que é uma forma... Então, percebe, né? Isso são formas de você ir modelando, você ir mortificando o eu, tá? Então, são formas que são utilizadas na instituição que vão, pouco a pouco, minando, vão eliminando as resistências do indivíduo, tá? Então, se quando ele chega, ele já mostra senhor de si, então ele vai ser castigado exemplarmente para que todos percebam. E enquanto ele não se humilhar, enquanto ele não pedir desculpa, pedir perdão, ele continua sendo castigado, né? Então, é por isso que você vai ver que é muito comum, né? O Goffman dizia, né? Que era muito comum você ter aquelas recepções de boas-vindas, aqueles trotes, né, agressivos, humilhantes, dando uma noção, né, do lugar que o novato ocuparia naquele espaço, tá? Que é o lugar mais baixo entre os internados, né? É aquele que está chegando agora, tá? Geralmente, esse indivíduo, logo que ele chega, ele já vai receber um apelido, né? Mas, de qualquer forma, sempre vai dar para ele uma noção logo que ele entra, né? Uma noção de inferior, tá? Então, pode ser uma série de formas de chamar essa pessoa: novato, calouro, iniciante, enfim, mas mostrar, deixar claro o espírito de que ele é o mais baixo de todos, né? Ele está na posição mais baixa de todos, tá? Então, o importante é manter essa visão. E aí, o nome que vai se dar sempre lembra essa posição que ele ocupa, tá? O processo de admissão, né, pode ser marcado com uma despedida, né? Ou um começo que ele vai participar de um outro mundo, né? Então, por isso que ele é despido de tudo isso, tá? Então, o que era antes deixa de existir e vai ser a partir de agora. Então, é meio que ritualístico essa entrada, né? Esse processo de admissão. Uma coisa que é bastante importante, que tem a ver, né, com essa introdução do indivíduo no mundo interno, lá no mundo dos internados, que efetivamente vai contribuir para a mortificação do eu, é o despojamento de bens, ou seja, é a retirada das coisas que são dele. Então, despojamento de bens, emprego, carreira, tá? Tudo isso significa que ele deixou para trás. Então, não interessa para o internado se ele tem 4, 5 casas. Não interessa, ele está lá internado, está na mesma condição de todos, né? Então, quando ingressa na instituição total, não significa apenas uma mudança muito repentina do status social, tá? Mas também, né, pode implicar em perda de propriedades que ele tinha, tá? Dependendo da situação, né? E essa condição pode fazer desse indivíduo um indivíduo bastante sofrido por conta disso, né? Porque você tem muitas pessoas que são apegadas às coisas que elas têm, tá? E não é uma questão econômica, né? Às vezes a pessoa ela era muito apegada à casa que ela tinha. Então, a pessoa construiu aquela casa, viu os seus filhos crescendo, o seu pai, sua mãe acabaram falecendo lá, né? Então ele tem uma história com essa casa que vai para além da questão econômica, né? É um bem que ele tem, mas que vai... Quando ele entra numa instituição total como essa, ele se aparta disso, ele vai ter ele vai se ressentir disso, né? Ele vai perceber que algo está faltando a ele, tá? Também, né, além disso, os bens e objetos pessoais, os famosos pertences, né? O pessoal chama de pertences, tá?
que é uma das mais significativas, né, posses que o indivíduo tem, porque são coisas dele, né, que estão à sua mão o tempo todo, né? Então, isso também vai ser percebido, também vai ser sentido como uma grande mutilação. Então, aquela coisa, ele chega e a hora que ele vai ser internado, ele tem que deixar os seus pertences lá. Então, sei lá, relógio, um celular, alguma coisa que ele costuma usar, vai ficar lá, né? O pessoal fecha, guarda bonitinho, tá? Mas a questão não é a ausência daquele bem, a questão é a relação que ele tinha com aquele bem pessoal, né? Com aquele pertence dele, tá? Com aqueles pertences dele, né? Então, ele também vai sentir essa perda como uma mutilação, tá? Uma grande mutilação, tá? Quando ele entrega tudo lá, né? Que entregou tudo, então aí ele vai receber as roupas que são padronizadas, que não têm os traços do indivíduo, né? Mas ele vai se utilizar de vestes que todo mundo tem, né? Padronizadas, né? A mesma cor, o mesmo corte, né? Às vezes com um número, alguma coisa assim. Então é isso que pode acontecer, tá? Esses bens substitutos, né? Que entra, quer dizer, que o indivíduo recebe quando entra, né? Tem lá, né, a marquinha, geralmente, né, tem a marquinha da instituição, tem o nome, coisa e tal, né? E de tempo em tempo se recolhe para poder fazer a desinfecção, né? Enfim, né? Você tira essas identificações, né? Então, uma coisa que tinha, que podia fazer com que você reconhecesse, é retirado, né? E aí vai, né? Sabe, quando vai para a lavanderia, quando vai para... Né? Então, tira, vai lá e pronto. Então, você não tem necessariamente... você não vai usar necessariamente o mesmo uniforme que você usava, enfim, é uma coisa assim que não tem aquela vinculação sua, né? É tudo desprovido dessa identidade, tá? O internado, ele ainda pode ser obrigado a devolver objetos que ainda poderiam ser utilizados antes de receber as substituições, né? Então, muitas vezes, quando vai substituir, às vezes você tinha uma coisa que você podia usar, coisa e tal, mas você tem que entregar, né? Tá? Então, por quê? Porque nada te pertence, né? Nada é seu efetivamente, tá? Você não se identifica com as coisas porque as coisas são tiradas a todo momento, né? É interessante, né? Porque nas instituições totais, você vai ter um fenômeno, né, que acontece na sociedade de maneira geral, que a pessoa ela tem essa necessidade de guardar, de reservar algumas coisas com as quais ela se identifica. Então, às vezes ele pegou uma colher lá no refeitório, pegou sei lá, um rolo de papel higiênico, alguma coisa, e ele levou para o quarto dele, onde ele fica e guarda. Mas aí o que acontece, né? Sempre, periodicamente, tem o pessoal que passa em todos os quartos, verificando se ninguém pegou nada, tá? Isso também é uma coisa muito frequente, tá? Então, se tiver alguma coisa guardada lá embaixo do colchão ou atrás da prateleira, se pegar, vai destituir esse internado daquela propriedade, tá? Então, não pode, né? Então, ele não tem o direito de juntar as coisas com as quais ele se identifica, tá? Então, ele simplesmente é levado dessa maneira, ok? As ordens religiosas, o Goffman ele vai fazer essa referência, tá? As ordens religiosas, elas têm uma tradição de abrir mão dos bens, né? O desapego dos bens.
Então, o indivíduo, quando ele entra numa instituição assim, né, que a gente tinha falado, num convento, num seminário, alguma coisa que o valha, então ele vai ser despojado de tudo que ele tem com essa justificativa, tá? Que você não pode ter bens materiais, enfim, você tem que viver a pobreza, tá? Então, normalmente, o indivíduo, ele dispõe de bens individuais, né? E com os quais ele mantém uma estreita identificação, né? E também, né, é algo que ele tem e que vai fazer com que se grave a aparência pessoal dele, tá? Então, normalmente, né, a importância desses bens, desses pertences, se reserva, traduz nisso, né? Então, por exemplo, né, você pode ter perfume, roupa, penduricalhos, né, instrumentos, enfim, né, todo esse conjunto de, de bens, de pertences, né? Que você utilizaria para controlar a sua aparência, tá? Então, você tem um perfumezinho, você tem um cortador de unha, você tem uma lixa, e tudo isso você usa para poder mostrar para o outro como é que você vai se apresentar, que é uma coisa bastante natural, né? Isso também, quando você entra, vai ser expropriado também, tá? Então, isso também vai ser retirado, tá? O que vai te dar a impressão, né, de ser uma pessoa desfigurada. Tem gente que gosta de se maquiar, tem gente que não sai de casa sem fazer uma maquiagem, e aí, ou gosta de usar um determinado tipo de roupa, a pessoa se identifica com uma forma de se vestir, e quando entra numa instituição como essa, ele perde tudo, né? Não tem mais, né? Então, não vai usar mais aquele creme para o cabelo, não vai usar mais aquele esmalte que você usava antes, não vai usar mais, enfim, né? O perfume que você tinha, isso tudo, que era algo que identificava você na sua aparência para com os demais, tá? Então, isso também vai colaborar para que haja essa mortificação do eu, né? Então, você já se frustra porque aquilo que você precisava para se apresentar para os demais, que para você era muito importante, você deixa de ter, tá? Material de higiene pode ser retirado dele, tá? Então, o indivíduo, ele tinha lá o material de higiene, isso pode ser retirado, né? Para ser devolvido só quando ele sair, né? Então, a pessoa pega as coisas dele, quer dizer, ele não domina mais nada, né? Então, a instituição mostra para ele claramente o quanto que ele não tem o direito a ser individual, tá? Também é possível obrigar esse indivíduo a adotar movimentos, posturas e poses que são culturalmente consideradas humilhantes, tá? Para poder modificá-lo. Aí o Goffman fala que em algumas instituições religiosas, há alguns gestos que são clássicos para que haja penitência. Por exemplo, beijar ou lavar os pés dos demais, ficar prostrado no chão, ficar de joelhos na presença dos demais membros da comunidade. Tudo isso, né, são rituais, são gestos que são tradicionais, né, em termos de penitência. Então, isso também é muito cobrado do indivíduo nesses tipos de instituição, tá? Outra coisa, né? O indivíduo, ele também pode ser... Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não? Então tá. O indivíduo, também o internado, ele pode ser obrigado a ter um tipo de resposta verbal que seja humilhante, tá? Então, dizendo sim, senhor, não, senhor. Isso é muito complicado, né? Porque, veja, é sempre o senhor, né? Então, você sempre coloca no outro, na equipe dirigente, um status mais elevado, para mostrar sempre que o internado ele está por baixo, tá?
é muito, muito comum os adolescentes que passam por internações na Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Quando conversam com outros profissionais, ou da assistência, ou da saúde, é muito comum ver esses meninos colocarem as mãos para trás, não olharem para você nos seus olhos, tá? Conversar com você de cabeça baixa, as mãos para trás, e chamar você de senhor ou senhora. Né? Então, é muito frequente isso, tá? Então, quando ele precisa de coisas, né? Por exemplo, um copo d'água, usar o telefone, né? Então, ele tem que se valer dessa relação humilhante com a pessoa, tá? Também é uma forma de tirar do indivíduo essa autonomia. O internado, ele ainda precisa suportar algumas indignidades de tratamento, né? E aí, né, ele pode já receber apelidos, né, aqueles apelidos constrangedores, né, pode ser xingado, indicações maldosas dos seus defeitos, das suas qualidades, né, então, de repente, se você tem lá um indivíduo que demora para fazer alguma coisa, né, então ele pode ser alvo de chacota, ou se o indivíduo ele é muito educado da mesma maneira, né, vamos fazer chacota de qualquer coisa, né, que ele tenha, vai ser um motivo de gozação, motivo de achincalhamento, tá? Que é tudo uma forma de você já eliminando, vocês percebem? Isso tudo, pessoal, somado, vai cada vez mais tirando a energia do eu, né? Vai cada vez mais mortificando o eu. Né? Por quê? Porque a ideia que eu tenho de mim mesmo está relacionada à maneira como as pessoas me veem. Tá? Então, se as pessoas elas me veem de um jeito, com o passar do tempo, por mais certeza que eu tenho de ser diferente daquele jeito que as pessoas falam, com o passar do tempo eu começo a me adequar. Tá? A equipe dirigente, os demais internados, porque tem isso também, né? Os demais internados, geralmente, também vão olhar esse novato com uma forma pejorativa, tá? E uma forma que o Goffman fala, né, que o pessoal faz, ficar falando do indivíduo como se ele não estivesse ali, né? Só para fazer uma espécie de provocação. Tá? Então, você está com a pessoa novata, está lá, aí você começa a falar, conversar com outros, você começa a conversar sobre o outro, sobre o novato, sem que o novato faça qualquer interferência. Né? Imagina só você ficar escutando falar de você, fala, e a hora que você vai falar, fala, peraí, você fica quieto agora, você não fala. Né? Então, muitos acabam fazendo isso. Tá? O indivíduo também, o novato, ele é obrigado a participar, né? Ele é obrigado a submeter a práticas de violência, né? E que, muitas vezes, vão contra a concepção que aquele indivíduo tinha de si mesmo. Então, eles fazem o indivíduo fazer coisas que ele não faria, né? Que não tem, não faz parte dele. Então, sei lá, aparece um rato, aí os caras obrigam o cara a matar o cara. Pô, mas não vou matar, nunca fiz isso, nunca fiz mal ao animal, não. Até, então, obrigam o cara a ir lá, matar o rato, matar a barata, né? Então, ou seja, muitas vezes é uma coisa violenta que ele não queria fazer, né? Mas que ele acaba sendo meio que obrigado, tá? Em algumas instituições religiosas, né, o Goffman vai falar, né, que é possível encontrar disposições especiais para garantir que todos os internados realizem por turnos o serviço de faxina, limpeza, cozinha, tá? Então ele identifica isso também, né? Que é uma forma de você ao se sujeitar a esses trabalhos, de se igualar aos demais, né? Mas, é aquilo que eu estava falando, geralmente, o indivíduo que entra, ele fica com o pior serviço, tá? Esses serviços domésticos, né, eles são desvalorizados,
tá? Por quê? Porque são serviços considerados de pessoas sem qualificação, né? O que dá mais um caráter de humilhação, tá? Com o pretexto de ensinar o indivíduo a servir os demais, né? Então, essa ideia, né, que essas instituições religiosas têm, justificam por aí, tá? Então, esses trabalhos também são realizados pelos internados sem remuneração, né? Tendo a sua importância no orçamento do estabelecimento. Às vezes, o estabelecimento, a instituição, já tinha essa verba, só que, né, tem quem trabalha de graça, né, acaba não fazendo. Tem um vídeo no YouTube que trata de um hospital psiquiátrico, de um manicômio de Sorocaba, né? Um manicômio chama Vera Cruz. Ele foi fechado já, mas tem um vídeo de 2014, 2013, não sei, vocês podem procurar lá, né? Hospital Vera Cruz de Sorocaba, que uma reportagem de um canal de televisão, se eu não me engano, Cabrini, acho que é isso o nome, né? Que ele faz uma reportagem e, por cargas d'água, foi lá fazer uma reportagem nesse hospital, né? E aí ele mostra uma pessoa que é internada lá no hospital carregando um carrinho enorme de roupas, de cobertor para lavanderia, né? E aí ele foi perguntar para ele, falar, e aí, né? Esse cara, essa pessoa que entrevista, ele entrou no manicômio como se tivesse sido internado lá. Então, ele grava as imagens, as coisas, de maneira secreta, né? Então, ele vai lá e pergunta para esse o que você está fazendo? Aí, o internado lá do hospital psiquiátrico fala, eu estou ajudando aqui, né, para ganhar um café. Ele ajudava, ele fazia um trabalho danado. Ele pegava aquele monte de roupa, levava lá para a lavanderia, colocava, debruçava, quase caía dentro de umas máquinas enormes, né? Visivelmente um senhor, né, debilitado, né, e carregando aquele carrinho, aquela coisa enorme, trabalhava o dia inteiro e no final do dia recebia um pouquinho de café, num copinho de plástico, né? Era o que ele ganhava, né? A remuneração dele era essa, né? Ele trabalhava o dia inteiro para no final do dia ganhar um copinho de café, né? Então, olha só o esforço que ele fazia. E veja, né? Devia ser o trabalho de uma pessoa que fosse remunerada decentemente para fazer isso, né? Mas não foi o caso, né? Se vocês virem lá, vocês vão ver essa situação, tá? Uma outra condição na qual essas pessoas são colocadas é em relação a exposições contaminadoras físicas, sociais e psicológicas, tá? Então, são contaminações físicas, contaminações, exposições, né? Sociais e psicológicas, tá? E aí, no social e psicológico, entra aquela coisa de apelido, de gozação, né? Que a pessoa ela vai sendo submetida, tá? Então, nas instituições totais, as fronteiras que o indivíduo estabelece entre o seu ser e o seu ambiente são invadidas e a sua pessoa pode ser sistematicamente profanada, né? Então, você já não pode mais, né? Como antigamente, manter os objetos investidos por seu eu, né? Ou seja, você não tem mais controle sobre eles, tá? Então, seu corpo, suas ações imediatas, seus pensamentos, né? Eles estão fora do seu alcance. Por quê? Porque você está fora de contato com tudo isso, né? Então, você vai se submeter, né, a esse conjunto de outros elementos que vão fazer parte da sua vida, né? Então, coisas estranhas, coisas que não existiam até então. E uma das práticas da violação de informação quanto à privacidade pessoal do indivíduo vão acontecer, né? Então, na admissão, no seu prontuário, lá no prontuário do internado, que tem dados relativos à posição pessoal, o seu comportamento anterior, né? Vai incluir fatos que são desabonadores, né?
tudo isso, pessoal, sempre vai estar à disposição da equipe dirigente. Então, você pode consultar a pasta, você pode consultar o prontuário desse indivíduo a qualquer momento e você vai saber coisas dele, coisas que você sabe dele, mas ele não sabe de você. Quando o estabelecimento ele pretende mudar e alterar as tendências autorreguladoras do internado, pode ainda obter dele uma confissão individual ou grupo, tá? Dependendo do objetivo da instituição. Então, além de você ter já todo aquele conjunto de informações, né, relativas a esse indivíduo que foi internado, né, ainda você pode obter dele algum tipo de confissão, né, alguma coisa, algum segredo, além daquele que você já tinha. O indivíduo que é internado, ele deve expor a diferentes audiências, fatos, concepções, sentimentos sobre si mesmo, né? Então, ele, o tempo todo, ele é cobrado, ele é colocado numa condição de ter que dar satisfações, né? Tá? Então, um exemplo dessa exposição pessoal é dado pelas sessões de meia-culpa, de correção fraterna, que são mais ou menos acontecimentos regulares e rotineiros, né, que acontecem nas instituições religiosas, né? Você vai ver isso também, tá? Muito dessa coisa, né, pautada no reconhecimento da culpa, né, na correção, tá? Então, os membros da instituição total descobrem, assim, os fatos negativos e escondidos da vida pessoal do indivíduo, né? Então, você vai tendo cada vez mais esse controle do indivíduo mediante informações pessoais, né? Informações da vida dele, que a equipe dirigente tem acesso, tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, todos são fatores que vão mitigando cada vez mais a força, a capacidade autônoma do ego, né? O Goffman chama isso de processo de mortificação do eu. Então, notem que você tem, desde o início, desde que o indivíduo entra na instituição, e vai passando, né? Vai, paulatinamente, ele vai se submetendo a um conjunto de procedimentos, sejam eles sistematizados ou não, que contribuem para que haja essa mortificação, né, do eu, tá? Então, o indivíduo ele vai perdendo energia do seu eu, né? O indivíduo vai, pouco a pouco, se descolando da sua identidade individual, né? E vai se aproximando cada vez mais daquela identidade maior da instituição propriamente dita, tá? Eu trabalhei em Sorocaba, nesse hospital que eu falei para não que eu trabalhei no hospital, eu trabalhei, porque assim, o que acontece, né? Teve denúncias desse hospital que eu citei para vocês, e a prefeitura lá em Sorocaba, né? E a prefeitura, isso serviu para organizar um processo de reforma psiquiátrica no município, né? Então, esse hospital, ele acabou sendo fechado, e nesse processo de reforma psiquiátrica, você tem todo um conjunto de atividades que são feitas numa rede de atenção psicossocial, tá? Então, se no hospital, se no manicômio você tinha tudo lá, entende-se que o indivíduo ele fica institucionalizado, então ele precisa, né, sair, ele precisa ser, ele precisa entrar em contato com a sociedade de maneira mais ampla. E muitos indivíduos internados lá nesse hospital estavam lá 30 a 40 anos. Imagina, pessoal, o que é você ficar internado no lugar durante 40 anos e a família nem ia mais lá, a pessoa não tinha mais qualquer contato nem com a família. E aí a proposta desse procedimento, né, da reforma psiquiátrica, é você encaminhar alguns moradores lá da instituição para a família, tá? Então, e aí a família vai ser assistida, vai ser acompanhada e tudo mais, porque fechou, né? O manicômio é feito, então você tem que
redistribuir, né? E se o município ele está nesse trabalho de reforma psiquiátrica, então você vai ter todo um conjunto de instituições atuando para que você tenha essa rede de apoio psicossocial, tá? Então, o que acontece, né? Esses indivíduos que não tinham lugar para ficar, eles iam para uma espécie de uma casa, né? Uma moradia, uma casa normal. Então, só que não era uma instituição, não era que imagina ficar umas 8 pessoas só, tá? Que é chamado de residência terapêutica, né? Então, essa residência, ela é indicada para quando o indivíduo não tem mais família, a família perdeu completamente o contato, então, para ele não ficar no manicômio, ele era levado lá. Então, e aí você é uma casa normal, tá, gente? Você tem 2 pessoas que ficam lá para poder auxiliar as pessoas, mas uma parte muito grande deles ficou insatisfeita, dizia que queria voltar para o manicômio. Olha só que coisa. Né? Quer dizer, a pessoa não conseguia pensar de maneira autônoma mais, né? Ela ficou tão envolvida, né, com essa forma de vida que ela não consegue sequer pensar numa possibilidade dela ser livre, né, de ser autônoma, tá? Então as pessoas pediam para voltar, elas queriam voltar mesmo, né, para o manicômio, né? Então, os membros vão sendo, né, esses indivíduos eles vão perdendo, né, essa capacidade, essa possibilidade, né, de viver de maneira autônoma, tá? Então, eu estava falando dessas exposições contaminadoras, né? Então, além da equipe dirigente conhecer dados, conhecer informações pessoais do internado, né? Ele pode conhecer de outra forma, né? Por exemplo, né, o serviço da rotina e mesmo as formas arquitetônicas, elas vão dificultar os presos, né, e doentes mentais. Ela não permite, né, a estrutura arquitetônica, né, ela impossibilita, né, que esses indivíduos são presos, esses doentes mentais, evitem os demais vejam circunstâncias humilhantes, tá? Então, por exemplo, né, a pessoa está lá, ela ficou doente, e aí vai ter que fazer exame médico, né? Então, tá no quarto lá, junto com um monte de gente, não tá nem aí, né? Vai lá, expõe o indivíduo, faz o exame lá mesmo, né? Todo mundo vê. Quer dizer, não há uma preocupação com a individualidade da pessoa, tá? Então, o tempo todo, né? Você vai vendo que o indivíduo ele sofre, né? Essa mutilação do seu próprio eu, né? Provavelmente, a exposição contaminadora mais evidente nessas situações seja do tipo diretamente físico, a sujeira e a mancha do corpo, ou em outros objetos intimamente identificados com a pessoa, né? Então, a pessoa está doente, a pessoa mancha o lençol de sangue, sabe? Então, isso tudo vai ficando marca, né? Então, isso vai ficando evidente para os demais. Então, aquele indivíduo ele vai sendo identificado pela sua mancha, pela pessoa que passou por lá, né? E aí, muitas vezes, aquele lençol, aquela coisa, adquire uma determinada mancha, que vai ser, e a hora que é lavado, vai para outra pessoa, né? Tá certo? Então, é isso, né? Não tem aquele cuidado de você preservar o indivíduo dentro da sua singularidade, tá? É tudo feito, né, de qualquer maneira, tá? Então, isso também é uma forma de expor o indivíduo. Né? Em algumas instituições totais, o internado, ele se vê obrigado a tomar medicamentos orais ou intravenosos, sejam eles desejados ou não, né?
comer o alimento, mesmo que esteja sujo, né? E ele pode ser mesmo forçado, caso ele se recuse, né? A fazer isso. Então, eu trabalhei num hospital psiquiátrico, eu acho que comentei isso com vocês já, né? E era assim, né? Então você tinha lá a fila, foi o primeiro trabalho que eu tive, né, como psicólogo. Aí você tinha a fila para tomar o remédio. Então o enfermeiro que ficava lá distribuindo a medicação, colocava um comprimido, colocava a medicação do indivíduo no copinho, ele tomava e tinha que mostrar pro enfermeiro que ele tinha tomado, ele tinha que abrir a boca, levantar a língua, né? Quer dizer, você tinha que ter certeza que ele tinha tomado, tá? Então, isso vai eliminando, né, a sua possibilidade de autonomia. Você tem que tomar e pronto, tá? Mesmo que isso lhe faça mal, né? Tinha algumas medicações que eram dadas e que causavam reação no organismo e reação alérgica, né? Aí tomava e tinha que tomar um outro remédio para combater a alergia. Quer dizer, o indivíduo tinha que tomar uma coisa que fazia mal para ele, e depois tomava um outro remédio para combater aquilo que tinha sido feito mal, né? Então é isso, né? Então é essa contaminação, né, que existe, tá? Então, como ele não controla quem está observando a si próprio, né, ele vai levando a vida, tá? Ele vai, né, dando continuidade, tá? Mas tudo isso vai efetivamente colaborar, como estou falando para vocês, né, com esse processo, né, de mortificação do eu. Aí você tem o auge, né, dessa contaminação, tá? E de violação e perseguição sexual, tá? A intimidade pessoal, ela é eliminada totalmente, tá? Então, o hábito de misturar grupos etários, étnicos e raciais em prisões e hospitais psiquiátricos também pode fazer que o internado sinta que está sendo contaminado por contato com outros companheiros indesejáveis, né? Então, vai se criando, né? Então, nós estamos falando do sentimento daquele indivíduo, né? Então, não, gente, não que essas pessoas vão contaminar, tá? Eu estou falando, né? O Goffman aponta para o sentimento do indivíduo, é como o indivíduo se sente, tá? Como é que ele se sente violado, né? Como ele se sente impedido de rejeitar as coisas, tá? A vida em grupo, ela vai exigir contato mútuo e permanente exposição, né, entre os internados. E outra contaminação é produzida pelo sistema de apelidos, tá? Que é complicado isso, né? Que seria essa contaminação psicológica, tá? Então, existe um sistema de apelido que nega ao indivíduo o direito de se manter distante dos demais, né? Pois a equipe dirigente e os outros internados, elas vão se dando o direito de apelidar a pessoa, né? E, geralmente, apelidos que não são nada agradáveis, tá? O apelido, esse negócio de apelido, né, gente, é uma coisa muito cruel, porque as pessoas, às vezes, recebem determinados apelidos, alcunhas, né, dos quais a pessoa, além de não se identificar, se sente ofendido. E aí a pessoa ela não pode dizer que não quer ser chamada, porque quanto mais a pessoa resiste, mais o apelido pega, né? Aí alguns vão falar assim, só você não ligar. Mas não é assim, né? Muitas coisas que são ditas, elas realmente abalam emocionalmente a pessoa. E a pessoa se queixa, a pessoa grita, briga, né? E aí que pega, né? Aí que a pessoa acha legal, porque o objetivo do apelido, a rigor, é humilhar a pessoa, né? É deixar nela uma marca que seja humilhante. E, nesse sentido, é exatamente assim que vai acontecer, né? Então, a pessoa também, ela percebe, você vai eliminando, pouco a pouco, né, as possibilidades que existem, né, do indivíduo dele reagir, né, dele ser ele mesmo, dele fazer as questões que ele entende que deveriam ser feitas. A instituição total, ela elimina isso, né? Também a relação individual íntima com pessoas significativas
para o internado pode ser exposta à contaminação quando, por exemplo, sua correspondência é violada, né? Então, muitas vezes, o pessoal viola a correspondência do internado, né? E aí, dependendo do conteúdo que tem lá, vai servir de gozação, vai servir de instrumento contra ele, né? Tá? Outro elemento de contaminação que se apresenta nas confissões institucionalmente organizadas, quando uma pessoa significativa para o indivíduo precisa ser denunciada, né? E, sobretudo, quando essa pessoa está presente no interrogatório, né? Que é quando acontece alguma situação e a pessoa tem que entregar o outro, né? Então, essa confissão, né? A confissão de tal relação a estranho significa uma intensa exposição contaminadora da relação e das pessoas envolvidas, né? Então, é a maneira, né? Essa ideia de exposição contaminadora de que maneira a pessoa ela se expõe, né? E sem que ela autorize, né? Sem que ela concorde. Então, isso tudo vai ficando, né? Nessa forma mais indiscriminada, dessa forma mais aviltante, tá? Então, é isso que vai propiciando, né? Como eu tinha falado para vocês, a mortificação do eu, tá? E vamos parar por aqui. Gostaria de saber se alguém tem alguma questão para colocar? Alguma dúvida? Professor, não, dúvidas nenhuma. O assunto ele é bastante abrangente, muito polêmico também. Eu entendi toda a colocação feita. Tem a questão aí das subjetividades e a minha subjetividade também, né? Meus valores em relação ao meio, a tudo. Eu entendi essa questão colocada sobre o serviço, sobre o aspecto da humilhação, mas eu tenho um ponto assim só para colocar que vai tudo da forma como o modo, como é feito, o trato com o próximo, né? O trato com o internado, todo o contexto que você sempre coloca também, que tem que avaliar todo um contexto, né? O empregado dessas instituições, como ele é preparado também, como ele é educado, como é reciclado a formação desses profissionais, como que a instituição olha para esse corpo também, né, que está atendendo o internado, que também precisa de uma formação boa e precisa de apoio também psicológico, enfim, para lidar com o público. Questão de trabalhos, a gente sabe que não existe uma atividade que degrada, que humilhe a pessoa, seja ela qual for, um lavador de prato, um gari que trabalha coletando lixo, todos têm a sua importância e deve ser respeitado como tal. Eu acho que o internado, quando ele está trabalhando, ele está cuidando do ambiente que mora, do ambiente que está usando, ele também depende, logicamente, da forma como isso é tratado com o internado, ele também faz parte da educação, porque nós somos da geração que fazemos tudo, né? Eu sei, eu faço e eu fui educado a fazer, né? Então, a louça de casa, a cama da casa, eu moro, eu sou membro e eu tenho que fazer. Isso não é uma função da mulher, isso não é uma função do homem, enfim. Eu estou aqui em meio de pessoas muito mais capacitadas do que eu, o senhor é um deles, para abordar essas questões, né? Mas eu só queria pontuar que a matéria está colocada, eu entendi, mas nós não podemos olhar simplesmente pelo fato, ele está carregando uma roupa, e é humilhado por isso. Não está sendo humilhado pela atitude de cuidar do ambiente que ele está, mas talvez pela forma como ele está sendo tratado
ou imposto o fazer. Aí eu concordo plenamente. Eu venho aí de um contato bastante próximo com Época FEBEM, hoje Fundação Casa e garotos internados, e faz parte da educação também, o olhar para o cuidar do ambiente que mora, e enfim, né? Alguns erros, só para pontuar, alguns erros que a gente cometeu no passado, o garoto se revolta, ele chega na oficina, ele quebra a furadeira, ele quebra serra tico-tico, ele arrebenta com tudo, ele rasga a roupa, ele bota fogo nas coisas e de imediato, muito rápido, de uma forma muito facilitada, as coisas retornam e são substituídas, né? Se eu quebrasse algo na minha casa, eu ia ficar sem, eu ia ter que me virar, ou ia demorar para ter de volta, até por questões econômicas envolvidas, né? Desculpe, eu acabo me perdendo com o falar, preocupado com o tempo também. Mas eu entendo, eu aceito a colocação, eu entendi a forma, a aula é excelente, gosto muito da sua aula, mas eu queria pontuar essa questão da humilhação pelo trabalho. Eu acho que não tem trabalho que humilhe, né? Mas eu sei que o senhor não quis dizer isso, não é essa a intenção, mas é só para a gente deixar claro. Então, Gilberto, eu também gosto muito das suas colocações, né? Você é um aluno que participa bastante e acaba trazendo para a aula uma possibilidade, acho bacana, eu acho legal, gosto muito, né? Das suas participações, eu acho fantástico, tá? Bom, certamente, o que eu estou dando para vocês é uma introdução, né? Vocês vão ter a oportunidade de aprofundarem mais no tema, né? Enfim, tá? Só para dizer uma coisa bem rápida também, né? Uma coisa é você morar na sua casa e quebrar alguma coisa e ter que substituir, né? O significado é outro, tá? Eles não estão na casa deles, né? Eles estão no lugar no qual eles não queriam estar e que, por vezes, né, eles nem deveriam estar lá, né? Que a gente não sabe, né? Mas não vamos nos alongar muito nisso, não. Vocês vão ter tempo, né, de estudar mais. Quando vocês estudarem saúde mental, vocês vão ter oportunidade de fazer uma discussão maior. E eu aconselho que vocês leiam, né, o livro do Goffman. Esse texto que eu vou postar para vocês é de um trabalho que foi feito a partir do Goffman, porque o trabalho dele é bastante denso, né? Esse livro ele é bastante denso, então eu procurei um autor que trouxesse para a gente uma discussão a respeito do conteúdo do Goffman, para a gente poder... Mas eu aconselho, né, Gilberto, que você leia, tá? O livro mesmo, né, do Goffman. Talvez você tenha uma visão mais ampliada do que significa exatamente isso, tá? Porque... claro, né, gente? A gente não vai se livrar das instituições totais. Não, como que você vai se livrar da penitenciária? Não, né? Não se trata disso, né? Mas é da gente, como psicólogos, entender o que acontece com o indivíduo na sua subjetividade quando ele entra para um lugar como esse. Tá? A ideia é essa, né? De a gente poder discutir um pouco a questão da instituição total. Tá bom? Ok? Me parece que alguém tinha levantado a mão também, ou não? Não? Não, professor, tem pergunta no chat, da Ilva e da Bruna. Tá certo, vamos lá. Como fica o nosso papel dentro dessas instituições? Então, é essa a questão, né? Porque a equipe dirigente também ela é coesa, né? Então, ela tem... Então, nosso papel como psicólogo, gente, a gente sempre tem que levar em consideração os direitos humanos, né? E a gente vai notar, a gente vai perceber em muitas dessas instituições o quanto que os direitos humanos estão sendo violados, tá? A dignidade humana tem sempre que vir em primeiro lugar, né? Agora, muitas instituições, elas acabam, né, elas acabam eliminando isso, tá? E o que é bastante triste é
por conta do próprio contexto da instituição total, você vê que essas situações elas vão acontecendo, independente do desejo da equipe dirigente que aquilo aconteça ou não, né? Tá? É um contexto, é um caldo que se cria, que vai levando a esse tipo de comportamentos, tá? Então, sabe, quando você tem um conjunto de elementos que, combinados, eles acabam resultando num resultado, é isso, né? A instituição total, ela tem um conjunto de elementos que, por si só, vão gerar uma série de outras coisas que saem do seu controle, né? Por mais que você queira que aquilo não aconteça, vai acontecer, né? Por mais boa intenção que você tenha, vai acabar caindo nessa situação, tá? Então é importante que vocês, como psicólogos, como psicólogas, entendam que é algo que vai acontecer, tá? Numa instituição total, tá bom? Bruna pergunta o seguinte, professor, pegando o gancho da pergunta da Iva, tá? Nossa atuação é diferente dependendo do tipo de internação, correto? Pois existe uma atuação para atendimento em internados e seminários, atuação do atendimento interno dos hospitais. Claro, você tem toda a razão, Bruna, é isso mesmo, a gente tem que entender o contexto, né? Uma coisa, lembra que eu disse a vocês, né? Uma coisa é um indivíduo que vai, ele fala assim, olha, eu quero ser, sei lá, quero ser padre, quero ser, não sei, militar, né? Porque também tem isso, né? Então ele vai lá e se interna num lugar como esse, porque ele decidiu, ele falou, eu quero fazer isso. Então, ele vai receber tudo isso de uma forma diferente daquele que foi capturado, que foi preso, ou que foi internado num hospital de maneira compulsiva, né? Porque também tem muita gente que vai para esses hospitais psiquiátricos, porque quer, são raros, mas tem, né? O pessoal que vai lá e fala, eu quero, enfim, tá? Mas o cara que vai lá de maneira compulsiva, né? Compulsiva não, desculpa, compulsória. Até o cara que vai compulsivamente também, não é isso que eu estou falando, né? O cara que vai compulsória, internação compulsória, né? Então ele vai contra a vontade. Então é muito diferente, né? O indivíduo que vai, então você tem toda a razão. Até as coisas elas vão chegar de maneira diferente, tá? Eu tive a oportunidade de ter experiências, né, em seminários, né? Qualquer hora eu conto para vocês, né? Eu quase fui padre, né? Qualquer hora eu conto para vocês, né? Então eu tive algumas experiências de missões, essas coisas, né? Então tinha isso. Então as pessoas elas eram colocadas, né, numa condição, mas você aceita, é diferente, né? Do indivíduo que vai sendo obrigado, né? Então é isso mesmo. Então nós temos que ter essa clareza, tá? Sua pergunta é muito, muito bem colocada, tanto a sua quanto da Iva, né? Que é um complemento, né? Uma da outra, né? É isso mesmo, tá? Então, nós sempre temos que entender, né? O contexto, entender o que está acontecendo, entender o tipo de instituição, tá? É isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido. Vamos ficar por aqui hoje? Professor, só quando parar de gravar, eu gostaria de só falar um pouquinho do meu trabalho de psicologia escolar, um minutinho com o senhor, pode ser? Pode ser. Eu estou com um problema lá no COEP, que eu precisava resolver, então a gente tem que ser rapidinho, tá bom? É bem rápido. Tá bom. Então os demais estão dispensados, tá bom?